Olá, a gente está na nossa aula de vendas com o Diego Simon, que vai ensinar a gente a encantar os clientes. Diego, se apresenta e pode mandar bala aí no conteúdo. Obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre vendas e marketing, uma metodologia desenvolvida especialmente para quem trabalha na engenharia. Então, nós vamos ver diversas formas de você atrair público, conquistar mais clientes e encantar esses seus clientes. Então, vender mais e encantar seus clientes. Nós vamos falar, então, sobre esse tema e é um grande prazer me apresentando. Eu atualmente sou fundador e CEO da B2B Master, é uma empresa, é uma consultoria de marketing, e no passado eu fui empreendedor também, fui cofundador de duas startups. A primeira foi o Viva Real, portal imobiliário, e a segunda foi a Viva Decora, um portal de decoração. Comento também que no passado eu tenho um histórico de família, né? Então meu pai é engenheiro mecânico, trabalhei 5 anos também no começo da minha carreira na empresa de engenharia mecânica, fabricação e montagem da família. Então trago aqui para vocês formas que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Sou administrador de formação, formado na GV, tenho um MBA executivo global no IESE de Barcelona, e estou aqui então hoje para trazer o que eu aprendi ao longo dos anos para vendas e marketing no mundo da engenharia, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Então, agradeço, muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui com vocês. Obrigada a você, Diego. E sem mais delongas, agora sim. Eu quero começar colocando aqui na tela um framework, uma metodologia, ou pelo menos uma forma de enxergar o mundo, mas que eu queria transmitir para a gente aqui hoje nessa aula, que é a estratégia do CCN, conteúdo, comunidade e negócios. Qual que é a ideia por trás disso? É que nós precisamos produzir conteúdo, e aí esse conteúdo nós vamos ver que ele pode estar em diversos formatos. Mídias sociais são um dos formatos possíveis, são um dos canais para colocar conteúdo para o mundo. E a partir desse conteúdo, gerar uma comunidade de pessoas engajadas com a nossa marca, com o nosso trabalho, e a partir disso gerar mais negócios, vender mais e fazer mais negócios. Nós vamos ver uma série de formas para fazer isso, mas algo que eu queria que você já deixasse aí anotado, não é simplesmente fazer conteúdo para o seu público, para o seu potencial cliente, e começar a falar de temas que você não domina, ou temas que não fazem muito sentido na sua profissão. Pelo contrário, é você mapear as dores do seu cliente ideal, falar dessas dores, falar de como resolvê-las, e aos poucos colocar o seu trabalho, mas de uma forma não técnica, porque em geral a gente está falando de um cliente leigo, um cliente que está comprando, muitas vezes leigo, que não entende bem tecnicamente daquilo que a gente faz. Eu trago para esse cliente informações que ajudam esse cliente a resolver suas dores. Essa é uma estratégia, então, que eu quero trazer. E, além disso, pensar no conteúdo também, em como que os seus projetos, as obras que você faz, os projetos que você faz, como transformá-los em conteúdo. Então, como que eu posso pegar um projeto e transformar num case, e contar esse case do projeto, antes e depois, os problemas que eu resolvi, como que as coisas transcorreram. Então, a ideia é a gente sempre circular nas dores do nosso cliente, nos problemas que o nosso cliente se preocupa ao longo da sua jornada, do seu dia a dia. Então, é importante mapear isso, falar desses temas e, de forma, então, como pano de fundo, colocar a nossa especialidade ali. Então, a gente vai ver ao longo da apresentação alguns exemplos disso. E, a partir desse conteúdo, trabalhando isso, por exemplo, em eventos, em palestras, em webinars, em vários formatos, nós vamos ver, você gerar uma comunidade de pessoas engajadas com a sua marca, com o seu trabalho. Hoje a gente pensa muito nos seguidores das mídias sociais. São importantes, se você conseguir seguidores, por exemplo, no Instagram ou no LinkedIn, podem ser pessoas que estão se cadastrando para receber uma newsletter, para receber mensagens no WhatsApp com novidades, com conteúdo. Então, tem várias possibilidades, mas a ideia é que a gente faça uma gestão dessa comunidade, dos nossos potenciais clientes, e a partir disso a gente fomenta mais negócios. Então, a gente conseguir vender produtos, conseguir vender serviços, principalmente no nosso caso, vender mais projeto, vender mais diagnóstico, vender obra e assim por diante,
fazer negócios com quem já conhece a gente de alguma forma, já acompanha o nosso conteúdo. E aí eu queria começar falando das nossas próprias dores, do nosso próprio público aqui, do público da engenharia. Então, algumas dores que a gente vai abordar hoje, se você tem alguma delas ou tem todas elas, eu acho que o que eu tenho para falar aqui vai atrair o seu interesse. A primeira dor é como que eu faço para atrair público e conquistar mais clientes, para vender mais. Então, como que eu faço para conseguir atrair público e vender para mais clientes? Então, usar as estratégias aí de vendas, né, e de marketing, como que eu faço isso? Coloquei aqui uma segunda dor, como que eu faço o meu marketing, né? Então, é muito comum o profissional da engenharia, por ser um profissional altamente técnico, muitas vezes não tem o domínio das ferramentas de marketing, dos canais, das estratégias, ainda está aprendendo as técnicas de marketing e de vendas, e isso é natural, porque isso não é ensinado na faculdade, né? Eu sou administrador de empresas, e eu percebo essa deficiência no ensino de todos os profissionais liberais, não é só na engenharia. Eu vejo isso na arquitetura, no direito, na medicina, odontologia e assim por diante. São carreiras em que, tecnicamente, o profissional se desenvolve na faculdade, mas não tem um conhecimento de gestão de negócios, de marketing, de vendas, e aí por isso que é tão importante iniciativas como essa aqui, para que a gente possa falar mais de gestão aplicado ao nosso trabalho técnico, né? Como fazer meu marketing, eu vou comentar um pouco e espero desmistificar para vocês aqui. E também, outra coisa é que as mídias sociais tomam tempo, olha, as minhas mídias tomam muito tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo fazer, não consigo acompanhar, ou se eu faço, eu acabo deixando de fazer outras atividades no meu escritório, nas minhas atividades da própria engenharia, e aí a gente vai abordar um pouco isso, então, como priorizar os esforços, aquilo que a gente vai fazer no nosso dia a dia. E eu quero começar com uma imagem que é a gente pensar no marketing digital como um imã que atrai os potenciais clientes até a gente, ou seja, você vai fazendo o seu marketing digital, você vai fazer com que os clientes se atraiam e esses clientes vão até você, no lugar de você simplesmente estar o tempo todo correndo atrás de clientes, prospectando, tá tentando vender. Então, acaba sendo vocês estão vendo aqui que eu estou com fundo verde, de vez em quando ele mexe um pouquinho, mas sou eu, é o meu lado de ficar me movimentando aqui. Mas, falando do marketing digital, é uma forma, então, nós vamos ver formas de atrair os nossos clientes até a gente, e eu acho que é legal pensar nisso. A analogia do marketing antes do digital era a analogia do megafone. Marketing antes era fazer televisão, jornal, revista, era falar no megafone para todo mundo ouvir. Agora se trata de algo muito mais segmentado, eu coloco conteúdo de qualidade para o mundo, interajo com as pessoas e essas pessoas passam a me acompanhar. Eu vou mostrar um pouco dessa dinâmica. E aí, pensando em vendas, trago uma pergunta meio estranha, será que a gente acredita em casamento à primeira vista? Eu poderia perguntar, será que você acredita em amor à primeira vista? E talvez você acredite que sim, acredite que não, por experiências passadas na sua vida pessoal. Mas eu queria trazer isso para o nosso mundo dos negócios. Com que frequência a gente acabou de conhecer um cliente, vai lá, faz uma reunião, faz uma proposta e já fica na expectativa de vender de primeira, vender de cara, e depois acaba se frustrando muitas vezes. Por que isso acontece, né? Se a gente fizer analogia com um relacionamento, em geral, na nossa cultura ocidental, pelo menos, você não se casa à primeira vista, né? Acabou de conhecer, a pessoa pede casamento, a outra aceita, não costuma ser assim. Então, o que é costume? Que as pessoas se conheçam, passem a se admirar, desenvolvam afeto, desenvolvam confiança, e a partir disso, com a evolução do relacionamento, elas se casam, né? Se a gente trouxer essa analogia para o mundo das vendas, e principalmente se a gente está falando de uma venda que é uma venda mais cara, é um valor mais elevado que eu estou fazendo uma compra, de fato o cliente sente como se fosse um casamento, tá te escolhendo, né, para fazer isso. Então, falando do casamento à primeira vista, é importante a gente pensar, será que a gente está tendo uma expectativa que não é realista? Eu acabei de conhecer um potencial, ou melhor, o cliente acabou de me conhecer, nem sabe quem eu sou, o que eu faço, há quanto tempo eu estou na engenharia, de repente eu vou lá, faço uma proposta e espero que esse cliente vá fechar de primeira,
o cliente, de repente, está meio incerto, está inseguro, não sabe se fecha, se não fecha. Então, é importante pensar, usar essa analogia para que a gente saiba que, assim como um casamento, eu vou precisar fazer com que esse cliente me conheça, eu preciso conhecer meu cliente, entender as suas necessidades, fazer com que o cliente entenda o que eu faço, o cliente possa, aos poucos, desenvolver afeto, e nesse caso seria valorizar o que eu sei fazer, né, então as minhas soluções na engenharia, e a partir disso, esse cliente possa sentir confiança para o próximo passo, para evoluir o relacionamento, para comprar o seu serviço. Então, é legal a gente pensar nessa dinâmica. E aí eu trago alguns dados de uma associação americana de vendas e marketing, mas na compra de serviços, 81% dos clientes fecham depois do 5º contato com a marca. Lembrando que se você não tem uma marca da sua empresa, a marca é você, a sua marca pessoal, a sua marca como profissional. Então, 5º contato pode ser, conheceu agora, viu no Instagram, falou pelo WhatsApp, fez uma reunião, falou por e-mail, viu uma postagem e assim por diante. Então, 5 ou mais contatos com a marca, mais de 80% das vendas requerem mais de 5 contatos. Significa... A importância do follow-up também, né? De você inserir um processo onde você fique em contato com o cliente, que ele fique lembrando que você existe também, né? Então, colocar isso não só fazer ele seguir a sua marca, ou seja, você sendo a sua marca, né? Que a gente até vai ter uma aula sobre branding aqui no canal falando sobre isso, mas também ficar em contato com ele, né? A importância então, isso de se manter em contato é algo interessante, mas aí eu vou até aproveitar, fazendo de novo a comparação com o casamento. Vocês já viram aqueles vídeos na internet quando uma pessoa pede a outra em público, em casamento em público, vai lá, se ajoelha? Vocês já viram casos que o pessoal acaba dando risada, mas é triste, em que a pessoa vai lá, pede a outra em casamento, e a pessoa não está pronta, ela não aceita, ela vai embora, ela não aceita aquele pedido de casamento? Então, a gente tem que ter um cuidado, que é o seguinte: a partir do momento em que eu mandei uma proposta para o meu cliente, se o cliente não está pronto para comprar, eu mandei muito antes da hora, digamos assim, não preparei o relacionamento para chegar naquele momento, pode ser que esse cliente fuja de mim depois, então eu vou fazer follow-up, o cliente foge porque não está pronto ainda para comprar. Então, é um ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão, que é, eu preciso me certificar durante o processo de vendas, de que o meu cliente está seguro, está tranquilo, entendeu bem, valoriza, e a partir do momento em que esses pontos estão bem sedimentados, eu mando a proposta, faço o acompanhamento e meu cliente vai se manter em contato comigo. Mas caso você, digamos, seja mais afobado, o cliente pediu proposta, eu fui lá, mandei, e mal desenvolvi relacionamento com aquele cliente, você corre o risco desse ghosting, dessa pessoa te ignorar depois. Então, mas é super importante, então, desenvolver esse relacionamento bem, e a gente vai ver formas de fazer isso. E depois, aí trazendo, né, um dado interessante, 48% dos vendedores, e aí eu tenho uma notícia para você pode falar assim, mas eu não sou vendedor, eu sou engenheiro, sou engenheira. Eu tenho uma notícia, você é vendedor assim, quando você manda uma proposta, você está tentando vender algo, você está agindo, você é um vendedor naquele momento, é uma vendedora. E aí, se a gente olha, 50% das pessoas que atuam em vendas desistem depois do 2º contato. Então, a pessoa tenta uma vez, mandou, tenta de novo, não respondeu, ignora, para de acompanhar, para de fazer acompanhamento, fala, poxa, o cliente não quer me responder, deixa para lá. Mas essa questão do acompanhamento também, ela é importante, mas aí fica essa coisa, poxa, mas por que o cliente estava tão necessitado de falar comigo, queria saber e estava interagindo e fazendo pergunta, depois que eu mandei a proposta, sumiu. Pense nisso também, que é legal tirar todas as dúvidas, na medida do possível, durante o processo de venda, antes de fazer a proposta, porque na hora da proposta você já vai para alguém que está mais confiante, está mais seguro em fechar negócio, em fazer a compra. Porque o que acontece muitas vezes é que esse cliente, não é que não está pronto para comprar de você, é que o cliente, por exemplo, não está pronto para comprar de ninguém, não entendeu ainda a sua própria necessidade, não entendeu ainda a importância de fazer aquilo, e assim por diante. Então, eu trago aí para a nossa reflexão, tá? E eu trago também um outro contexto aqui, um outro framework para a gente olhar,
esse aqui eu trago da época em que eu fiz a Viva Decora, que é o portal de decoração e arquitetura, que é a jornada do consumidor. E eu trago essa jornada do consumidor de decoração, de reforma e até de construção, aqui eu estou falando do consumidor final, eu trago essa jornada para despertar aqui uma curiosidade. Qual que é a jornada do seu cliente? Então, no caso ali do portal de decoração, eu mapeei que uma pessoa que ia reformar a própria casa, primeiro ela se inspirava, depois ela decidia mudar, partia para pesquisa de produtos e serviços, comprava os produtos, contratava os profissionais, e a partir disso, depois da obra feita, projeto feito, obra feita, tinha o momento da experiência, de usufruir daquele projeto que já foi realizado, daquela reforma que foi feita na sua casa, na sua empresa. E aí é interessante você conhecer bem a jornada, porque vai ficar mais claro como que o cliente se comporta. O cliente reconhece o próprio problema, começa a procurar opções, que tipo de conteúdo vai ler, assiste alguma palestra, procura conteúdo no YouTube, no Instagram, lê e-mail, como que esse cliente se informa e quais são as etapas, né, na hora de contratar, então, um projeto de engenharia, contratar o seu serviço. E é importante você entender, então, como que o cliente se comporta, para que até na hora de você fazer conteúdo, você possa produzir conteúdo para cada estágio desse funil, pensando em fazer com que essa pessoa avance, né, no funil de vendas ali. Olha, agora a pessoa já reconhece que tem um problema e precisa de uma solução, tem que contratar. Agora essa pessoa vai buscar as alternativas de solução. Agora ela considerou que a alternativa que você está propondo faz sentido. Agora ela vai escolher qual fornecedor. Agora ela decidiu prosseguir com você, e assim por diante. Então, cada etapa são dúvidas diferentes, são questões diferentes que esse cliente tem que lidar. Eu trago também uma outra informação, aqui também era na área de construção, de reforma, arquitetura e decoração, consumidor final também, quantos por cento da demanda online ou quantos por cento das pessoas estavam em cada estágio? Se eu pegasse ali entre o estágio de se inspirar, reconhecer o problema e decidir fazer algo, depois se informar das opções e depois comprar, mais de 90% desse público estava no momento ainda de se inspirar, não tinha reconhecido ainda um problema. Quero mexer na minha casa, quero reformar, quero fazer algo. Então, independente se o seu cliente é um condomínio, se é uma empresa, se é um consumidor final, esse cliente, boa parte desses clientes, talvez mais de 80%, 90%, estão no momento em que não estão procurando a sua solução ainda, mas estão pensando em si próprios, no próprio umbigo, estão pensando em como resolver os seus problemas. Então, os conteúdos que você faz que ajudam a resolver esses problemas pegam grande parte desse público. Para a pessoa que já reconheceu o problema, já está buscando opções, ter conteúdo para quem está procurando opções também é interessante. E para quem está no momento da compra, legal, a pessoa já está decidida a contratar um serviço, está orçando, você vai mandar uma proposta. Então, para cada para cada etapa, você tem conteúdos diferentes que você pode produzir para cada momento dessa pessoa, desse potencial cliente. Então, é legal a gente pensar nisso, tá? Na hora de desenvolver a nossa estratégia de marketing, os conteúdos que nós vamos falar, o que eu vou publicar nas minhas redes, sobre o que vão ser meus stories, e assim por diante. Porque aí eu posso estar falando em momentos diferentes, para pessoas que estão em momentos diferentes da jornada de compra. E você deve estar pensando, que tipo de conteúdo, né? O Diego está falando, vamos fazer conteúdo, faz conteúdo para o seu cliente. Eu quero trazer aqui algumas ideias do tipo de conteúdo que você pode produzir. Você pode ter conteúdo em formato de e-book, teoricamente até em livro físico. Eu sei de bastante gente na engenharia que vai lá e escreve um livro mesmo, um livro eletrônico, um livro físico, mas escrever um e-book, um livro digital, lançar infográficos, isso é super interessante para áreas mais técnicas, você dar um design e deixar aquilo mais palatável para o público leigo. As revistas e blogs, né, trabalhar online e até no offline também. A revista impressa, ela está bastante em desuso hoje, mas em algumas áreas ela ainda pode ser bem interessante. Vamos dar um exemplo, uma revista que vá para síndicos, uma revista impressa pode eventualmente se justificar, ela vai para síndicos e aí você está escrevendo um artigo nessa revista. Então tem uma série de ideias aí que você pode
considerar. Eventos presenciais, eventos online. Um evento pode ser uma palestra, pode ser uma aula, um evento pode ser um workshop, tem várias formas. Vou usar de novo o exemplo dos síndicos. Eu vou fazer uma aula para síndicos de um tema específico da engenharia, mas de uma forma que é importante para que alguém que é leigo na engenharia possa usar aquilo no seu dia a dia. Eu vou dar um curso para síndicos, por exemplo, ou um curso para pessoas que estão fazendo reforma, ou para, por exemplo, se eu trabalho para empresas em que quem me contrata é a área de facilities, eu vou fazer um workshop para essas pessoas, para falar sobre custos e orçamentos, e assim por diante. O teu conteúdo você pode dar diversos formatos. A gente fica hoje muito pensando só no post do Instagram, Stories, Reels, mas tem várias formas. Artigos, você pode publicar artigos em revistas, artigo em blog, ou ter um blog, ou publicar como convidado em blogs, como escritor. Isso também, você coloca a sua especialidade. O legal do blog é que vai ranquear bem no Google, você vai aparecer nas buscas para aqueles termos que você está escrevendo. Gravar vídeos no YouTube, seja num canal próprio, ou se você não tiver um canal próprio, você pode ser convidado para falar em canais externos. Por exemplo, eu estou aqui hoje dando uma aula aqui a convite. Então, você pode sim aparecer via vídeo em outros canais. Basta você ter conteúdo, basta você desenvolver e colocar esse conteúdo de forma interessante para o público. Escrever newsletters, ou a lista de distribuição em WhatsApp, vou mandar conteúdo para as pessoas. E aí eu coloco aqui fotos. No mundo da engenharia, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que é a gente ter os cases, os projetos já feitos, um book de projetos, seja digital ou até físico, dependendo do público que eu estou atendendo. E aí eu vou colocar nesse book o que foi feito, eu vou contar a história, vou mostrar fotos do antes e do depois, o que foi feito, qual foi a solução técnica. E isso acaba, quando está feito numa linguagem acessível para o nosso cliente, acaba atraindo bastante interesse também. Qual que é a ideia que eu quero trazer para vocês e que ela é uma ideia que pode parecer óbvia a princípio, mas ela tem muita sabedoria por trás. A ideia é que a gente possa criar uma comunidade de fãs encantados com a nossa marca. Então, se você cria uma comunidade de pessoas que te conhecem, você é o Zezinho e você é engenheiro civil e atua numa área específica, você, Zezinho, é legal que existe um público de pessoas que te acompanham, que te seguem, que estão vendo quem você é, que estão vendo seus conteúdos, que leram um artigo, viram você no YouTube, que de alguma forma saibam quem você é. E o que é interessante é que quando você consegue aparecer nos outros momentos da jornada de compra, antes do momento da compra, é que a pessoa vai lembrar de você. Caramba, o Zezinho, ele é especialista em trabalhar linhas de vida, trabalhos em condomínio que envolve linha de vida, ou no comércio, na indústria, em obras, especializado em linha de vida. Eu estou falando isso porque por sinal, é uma das áreas que meu pai atua, né? Mas o fato de você ter o Zezinho de linha de vida e as pessoas estão acompanhando, quando a pessoa tiver um problema de linha de vida, vai lembrar do Zezinho, vai falar, poxa, o Zezinho, ele sabe isso, deixa eu falar com ele, deixa eu pedir um orçamento, deixa eu perguntar o que ele acha. Então, é legal que as pessoas saibam te procurar quando tiverem uma dúvida técnica a respeito da sua área, mas aí eu trago uma reflexão, tá? Se você for generalista demais na sua abordagem, eu sou engenheiro, eu faço de tudo, qualquer tipo de cálculo, eu sei que tecnicamente dá um orgulho falar isso, não, qualquer tipo de cálculo eu faço, qualquer tipo de estrutura, qualquer tipo de construção, qualquer tipo de cliente. Do ponto de vista de engenharia, ou do engenheiro, da engenheira, pode parecer legal falar isso. Mas do ponto de vista de vendas e marketing, é muito ruim você ser o palco para toda a obra. Você faz de tudo, você acaba não tendo uma especialidade. O seu posicionamento de marca, fica difícil enxergar você como um expert num assunto, expert numa área específica. Ou pelo menos eu, como cliente, senti que você é expert no meu público, ou seja, você é expert em mim, nos meus problemas, você é expert em resolver o que eu tenho para resolver. Então, mais do que você ser sólido tecnicamente, ter muito conhecimento, e o cliente não tem a menor ideia do que isso significa, porque não tem o conhecimento técnico, o cliente precisa entender só uma coisa, que você é expert em resolver os seus problemas, o problema do cliente. Eu estou com determinados problemas no meu condomínio, na minha empresa, na minha casa, e eu lembro
que este engenheiro, aquela engenheira é expert em resolver o meu tipo de problema aqui. E é com essa pessoa que eu vou conversar. Então, é lembrar um pouco disso. Por isso que eu falo que tem mais sabedoria do que parece, mas é um conceito simples, mas não é tão simples assim da gente praticar no dia a dia. E até quando a gente vai falar de conteúdo, não adianta só falar de conteúdos que tecnicamente são interessantes para a gente, como profissional técnico, mas a gente tem que falar de algo que é interessante para o nosso público, usando como pano de fundo o nosso arsenal técnico para trabalhar esse conteúdo. Mas se eu parar para pensar, vamos dizer que eu estou trabalhando com um cliente que não tem perfil, não só não tem perfil de engenharia, mas esse cliente não tem um perfil analítico, não tem um perfil voltado para cálculo, para matemática. Se você for com um linguajar extremamente numérico para essa pessoa, possivelmente essa pessoa vai ficar perdida, ela não vai se sentir à vontade, ela não vai entender. Então é importante a gente adaptar para o nosso público a comunicação. E aí eu trago para vocês a nossa metodologia de vendas e marketing para engenharia. Eu vou passar por cada uma dessas etapas, e o legal é que com esse vídeo publicado, você pode depois pausar, olhar com mais calma. A ideia aqui não é que eu vá descrever tudo que acontece em cada etapa, mas é para que vocês entendam a lógica dessas etapas, e aí, inclusive, depois com as próximas aulas, com as aulas anteriores, vocês consigam ter essa visão de mundo do marketing e vendas, onde que cada tema se conecta, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das etapas, e aí é legal que vocês saibam, então, é uma metodologia que eu desenvolvi, até o nome dela é Ciclo do Encantamento, eu adotei inicialmente na área da arquitetura, depois eu levei para outros mercados também, e estou trazendo para a engenharia também o Ciclo do Encantamento, adaptado, obviamente, às necessidades dos engenheiros, mas vocês vão perceber que acaba sendo uma metodologia muito simples de entender, a execução não é tão simples, mas eu acho que é legal, se você entender a estratégia, depois fica mais claro para você onde você deve focar. A primeira etapa, e eu não vou me alongar demais nisso, porque tem aula sobre isso, sobre branding, sobre marca, mas eu queria focar em alguns aspectos. O primeiro é qual que é a minha proposta de valor como profissional. Não é quanto eu cobro, é qual que é a minha proposta de valor para o meu cliente. O que eu faço pelo meu cliente, que ajuda o meu cliente a resolver um problema, ou vários problemas, e faz com que esse cliente queira me pagar e sentir que essa é uma transação justa, se sentir bem, satisfeito, e eu vou fazer essa entrega. Então, a minha proposta de valor é o que eu tenho para agregar para o meu cliente. E é importante que a gente entenda como que a gente gera valor de fato, do ponto de vista do cliente. Então, o que o cliente valoriza? Por exemplo, pode ser que o projeto que você vai fazer, a proposta de valor está mais ligada a questões estéticas, vai mudar a forma de ser, seja do imóvel, seja daquilo que está sendo trabalhado ali. Ou vai ser mais uma questão de custos. Quando aquela melhoria for feita, vai ajudar a reduzir custos, ou a gerar lucros para aquela empresa, vai reduzir custos daquele cliente. Pode ser que aquilo que você está fazendo vai reduzir manutenção, a qualidade maior vai reduzir manutenção, vai reduzir problemas. É interessante você usar um translator, aí, um tradutor, eu falo que é o Google Translator, você transformar os benefícios técnicos da sua solução, daquilo que você faz, em benefícios para o cliente. Então, se a minha solução, o meu projeto, depois, ele performa aquele ambiente, aquela empresa, aquele local, vai performar com mais eficiência, vai reduzir custo, eu vou reduzir acidentes e assim por diante, é importante que eu transforme isso em linguagem de importância para o meu cliente, e aí o cliente vai valorizar muito mais o meu trabalho. Então, muito mais do que eu falar, eu uso a técnica ABC e uso o steel frame modelo A320, eu estou inventando aqui porque eu não sou engenheiro, mas no lugar de você focar demais nos aspectos técnicos, é legal você mostrar por que esses aspectos técnicos são importantes para o seu cliente e educá-lo. Esse cliente vai saber melhor por que o que você está trazendo é algo diferenciado em relação ao mercado. Eu trago aqui uma dica, até o livro que estava ali antes, é o livro Value Proposition Design. Eu não vou adentrar muito aqui, mas qual que é a ideia?
que a gente entenda bem o perfil do nosso cliente, por um lado. Então, quais são as tarefas que esse cliente tem para fazer, quais são as dores que esse cliente costuma sofrer, quais são os ganhos que esse cliente espera. E, por outro lado, eu tenho os meus produtos e serviços, como que eles criam ganho para o meu cliente, como que eles têm analgésicos para as dores. Então, por exemplo, o cliente está preocupado porque está gastando muito e precisa fazer uma obra para melhorar algo, o analgésico, então, é resolver a questão que está gerando muito custo e assim por diante. Mas o que é legal do Value Proposition Design, e eu recomendo a leitura do livro, é que você pode usar isso também para os seus conteúdos. Então, você torna o seu serviço mais interessante do ponto de vista do cliente, você encaixa com as necessidades do cliente. O seu conteúdo também, você produz conteúdo num linguajar que se conecta com a realidade do cliente. Ela acaba sendo muito mais interessante. Um outro ponto que eu não vou me alongar, posicionamento de marca. Então, qual que é a ideia aqui? É que as pessoas entendam o porquê da existência da sua marca, da sua empresa, da sua existência, do seu propósito como profissional. Ao que você se dedica? O que é importante para você? Você gosta de ajudar as pessoas ou as empresas a fazer o quê? Você gosta de ajudar condomínios com o quê? Qual que é o teu propósito, né? E aí eu recomendo o livro Porquê. É um livro que fala muito sobre falar primeiro do propósito, para depois falar como você trabalha e, por fim, falar o que você faz. Porque quando você fala que você faz projeto, você faz cálculos estruturais, faz isso, faz aquilo, para um leigo, é muito vago. O que é um projeto para um leigo? O leigo não sabe o que é um projeto, não sabe o que é um cálculo, não sabe toda a complexidade por trás da engenharia. Então, é importante que esse cliente entenda, por outro lado, da importância do trabalho que você faz, do porquê, do propósito daquilo que você faz, mais do que os detalhes. Quais são os cálculos que você vai fazer, por exemplo. Muitas vezes esse cliente não tem nem ideia, não sabe direito do que se trata, né? Então, recomendo o livro Porquê. E aí eu trago para vocês, é muito mais a título de exemplo, mas como que a comunicação, independente de preferências de marca, como que a comunicação a partir de propósito, ela é diferente de uma comunicação técnica a partir de critérios técnicos. Então, eu quero que vocês pensem nisso quando estiverem olhando para suas propostas, se elas não estão técnicas demais, não estão áridas demais para alguém que não é técnico, e se elas não precisam ter mais visuais, não precisam ter mais linguajar, mais acessível para que as pessoas entendam aquilo que vai ser feito. E aí eu trago um exemplo, independente de preferência de marca, até porque hoje eu uso, por exemplo, eu uso PC e não uso o Mac, mas olha aqui uma linguagem, aqui são notebooks da Dell, são antigos, os preços são antigos, até é legal para a gente lembrar como que era mais barato, mas olha aqui uma linguagem a partir de questões técnicas, de especificações técnicas. Vamos pensar aqui, se eu sou um cliente leigo em informática, eu não sei comprar um computador, eu não sei o que é memória RAM, não tenho ideia de como é que funciona um computador direito, eu vou comprar um computador. Aí eu vou no site da Dell, e aí eu vejo que tem a série 3000, a 5000, que tem esses critérios, que tem essas especificações. O que acontece com um cliente que não é expert do assunto? Ele se perde, ele fica se sentindo meio agoniado ali. E acaba indo porque achou esse mais bonito ou aquele, ou ouviu falar. E aí eu trago uma comunicação da Apple com o MacBook, quando foi lançado, porque o MacBook foi em cima de uma comunicação de proposta de valor, de posicionamento de marca, e aqui ele está comunicando que é leve, anos-luz à frente, né? Ele está fazendo um trocadilho ali em inglês. Assim, é leve e há anos-luz à frente, é leve, é moderno, fácil de carregar. Quando eu bato o olho aqui, eu, como cliente, já vejo se aquilo é para mim ou não. Achei interessante, gostei da marca, pô, legal. E aí a especificação técnica do computador do MacBook talvez não seja o ponto principal de quem está comprando o Mac. Aquela pessoa que está comprando pela marca, porque se sentiu conectada com aquela marca, é alguém que não necessariamente está olhando para todas as questões técnicas. Ela simplesmente acredita que é superior, que é melhor, que vai ser melhor para os seus próprios problemas ou para aquilo que ela quer resolver. Poxa, vai ficar bonito, eu gosto, ouvi falar bem e assim por diante. Pense no seu trabalho na engenharia da mesma forma. Se você conseguir se comunicar de uma maneira muito certeira para o seu cliente, o cliente vai entender de forma cristalina que você tem uma solução superior, que faz sentido trabalhar com você,
e o cliente não vai se preocupar tanto com os detalhes, com as minúcias da tua proposta. E aí, cada tipo de cliente, se é um cliente mais técnico, ele pode se alongar nos detalhes técnicos. Se não é um cliente técnico, ele fala dos benefícios, fala do que vai mudar na sua própria vida. Então, acho que é legal a gente trazer esse conceito aí para engenharia, mas pensem nisso, do Dell versus Apple aí, na comunicação. Será que eu estou me posicionando de uma forma técnica demais? Isso, por um lado, eu posso pensar, poxa, eu mostro que eu sou robusto, que eu sou bom no que eu faço, mas, ao mesmo tempo, quando o cliente é leigo, eu posso estar, na verdade, atrapalhando mais a venda, porque o cliente não está entendendo bem e está se sentindo até mais agoniado com aquela situação, não está entendendo bem, não consegue transformar todo esse arsenal técnico que você tem em benefício para si próprio. Eu acho que, assim, resumindo, o cliente está sempre se perguntando assim, qualquer ser humano, na verdade, mas vamos pensar no cliente. O cliente está te ouvindo falar, está vendo um post seu, está vendo um conteúdo e está pensando, o que isso muda na minha vida? O que isso muda na minha vida? Então, eu sou formado em tal escola, fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho especialização, eu faço cálculo disso, faço cálculo daquilo. O cliente, ele só está perguntando, o que isso muda na minha vida? Se o que muda é porque o teu projeto tecnicamente vai ser melhor, vai dar menos problema, não vai dar falha, vai gerar benefícios, é isso que o cliente precisa entender, que é superior, e aí os motivos exatos essa pessoa não precisa saber exatamente. Mas beleza, a primeira etapa a gente falou, vocês vão ter aulas sobre isso, vão poder falar e pensar muito mais nesses aspectos, mas eu queria despertar aqui um pouco essa chama. Segunda parte, geradores de público. E aqui eu queria quebrar em alguns aspectos diferentes, como que eu faço para atrair público, né, de potenciais clientes para mim? Como que eu faço isso? E aí eu vou trazer aqui um pouco do digital, eventos, o impresso, por incrível que pareça, apesar de a gente estar em 2024, e o varejo, ou o ponto de venda também como um ponto estratégico aí para a gente atrair público. Primeiro, falando de marketing digital, eu queria trazer algumas coisas da importância, e eu sei que isso custa, mas da importância de você ter um site, e, se possível, ter um blog. A longo prazo, isso é bastante relevante, porque faz com que você tenha a sua casa própria na internet, e quando as redes vão mudando, então a gente tinha MySpace, depois veio o Orkut, aí depois o Facebook, e depois vem o Instagram, e o TikTok, e assim por diante. Você vai mudando de uma rede para outra, à medida em que uma rede vai ficando mais velha, você vai mudando para mais nova. E, de certa forma, as regras do jogo podem mudar com muita rapidez ou com muita frequência. Então, por exemplo, tinha gente que apostava toda a sua estratégia de marketing no Facebook. E aí faziam um monte de coisa no Facebook. Aí o Facebook aumentou suas próprias metas de vendas e começou a cortar a divulgação orgânica e a cobrar muito mais para quem quisesse ser divulgado. O que aconteceu na prática? Quem tinha muitos seguidores no Facebook passou a não ter acesso aos seus próprios seguidores e passou a ter que comprar. A mesma coisa aconteceu no Instagram, onde o orgânico fazia muito, mas com o passar dos anos, você cada vez mais tem que comprar anúncios para poder aparecer bem. Então, a questão do site blog, eu quero que você pense do ponto de vista estratégico, ter o seu site, por mais simples que seja, que comunique o que você faz de forma simples, onde as pessoas podem pedir uma proposta, e eventualmente com um blog onde você pode escrever conteúdos que são interessantes para o seu público. Eu recomendo fortemente essa estratégia, porque, como eu falei, é a sua casa própria. Pode ser que demore um tempo para fazer, mas tem uma coisa interessante, como os blogs são indexados pelo Google, o seu site vai aparecer lá no Google daqui 1 ano, daqui 2, 3 anos, quando alguém procurar aquele tema, vai encontrar. Então, quando alguém estiver procurando no Google vendas e marketing na engenharia, provavelmente vai nos encontrar, vai encontrar essa aula, vai encontrar um post, vai encontrar lá no Google, vai aparecer no YouTube. Então, é lembrar disso, quando você faz conteúdo no seu blog, ou mesmo em blogs de parceiros escrevendo, quando você publica um vídeo no YouTube, esses conteúdos ficam indexados para sempre. Então, pode ser que dali 3, 4, 5 anos tenha alguém te procurando. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz palestras para o mercado imobiliário, fiz palestras para o mercado de arquitetura, fiz para diversos mercados ao longo dos anos. E aí, quando alguém está procurando, por exemplo, marketing digital para arquitetos, encontra uma aula minha, assiste essa aula
e depois ela está precisando de uma mentoria, de uma consultoria, essa pessoa me gera um contato anos depois que eu fiz aquele conteúdo. Então, é bem diferente da gente falar de um Reels, do TikTok, de um Story. São fins diferentes. Eu diria que a gente pode pensar no fast food, por um lado, na rede social como fast food. Você tem um menu à la carte ali no seu site, no seu blog, no próprio YouTube. São conteúdos para serem degustados ao longo do tempo. Quando você tem um conteúdo que é um conteúdo muito relevante e que vai continuar relevante ao longo de anos, coloca isso num blog, coloca isso num site, coloca isso no YouTube, porque vai estar indexado e anos depois as pessoas vão poder encontrar. Se você vai lá e coloca no Reels, depois que o algoritmo te jogou para baixo, daqui 1, 2, 3, 4 anos, quem que vai estar vendo aquele vídeo, né? Então ele sumiu. Não quer dizer que você não tenha que fazer esse conteúdo no Reels ou no TikTok. Só lembrar que são conteúdos mais de curto prazo. Vão te dar uma exposição no primeiro momento, mas depois vão sumir do mapa. É legal a gente pensar nisso. E aí eu queria estimular vocês a pensarem com muito carinho no YouTube, a fazerem palestras, aulas, vídeos, workshops, num próprio canal no YouTube. E caso você não possa ter um próprio canal, você pode participar dos canais alheios quando você tem conteúdo. Quando você tem bom conteúdo, as pessoas te convidam, querem te entrevistar, querem que você dê uma aula, e assim por diante. Então, lembrar disso. Uma outra rede para a gente não esquecer é lembrar do LinkedIn, porque, principalmente quando a gente está falando do público comercial, do público de condomínios, do público de empresas, das pessoas de facilities das empresas, são pessoas que virtualmente está todo mundo lá no LinkedIn, e não necessariamente estão vendo conteúdo de engenharia, estão vendo conteúdo sobre obra, sobre projeto, cálculo, e assim por diante. Então, é muito interessante o LinkedIn, porque você pode fazer conteúdo de alta qualidade ali, segmentar o teu público e atingir pessoas muito específicas que são potenciais clientes seus. Então, o LinkedIn é um lugar legal ali, os algoritmos funcionam muito bem hoje para levar o teu conteúdo até quem tem interesse por aquele tipo de conteúdo. O LinkedIn, pensar com carinho. Instagram e o TikTok, eu não vou adentrar muito nas estratégias aqui, mas lembrar disso, que tem conteúdos que são interessantes para eu mostrar no meu story. Então, por exemplo, eu vou lá e mostro como que está minha obra hoje. Minha obra, olha aqui, fiz isso, fiz aquilo, legal. Amanhã alguém precisa saber de como está minha obra? Não, sumiu o story e já era. Eu fui num evento, legal, mostro um evento no meu stories. Eu tenho uma coisa que eu vou publicar no meu feed do Instagram, ou eu vou publicar um Reels. Legal, é um conteúdo para durar uma semana, para durar um mês, um conteúdo que vai aparecer ali durante algum tempo. Mas sempre que você tiver algo que é mais atemporal, leve isso para as mídias mais permanentes, que são o site, o blog, o próprio YouTube, é onde melhor o seu conteúdo vai ser rastreado. Tem outros canais também que são pouco aproveitados, por exemplo, o Pinterest. O Pinterest é um canal que, se você fizer um infográfico falando sobre como fazer obra assim, assim, assado, de um determinado tipo, e fizer um infográfico e tá lá no seu blog, no seu site, e ele tá pinado no Pinterest, isso ao longo do tempo vai trazer muito conteúdo, vai trazer muito clique de pessoa qualificada também. Porque se eu sou, por exemplo, um síndico, e encontro lá um conteúdo seu feito para síndicos, eu vou pegar aquele conteúdo, eu vou pinar, eu vou clicar, vou ver seu site, se eu não tiver no momento da compra, de repente eu me cadastro para a sua newsletter, e assim por diante. Então, eu deixo aqui as ideias para vocês, mas a gente pensar aí no marketing digital de maneira estratégica. Um segundo canal importante, pensar nos eventos presenciais. E lembrar o seguinte, se for possível, nos eventos do seu setor, e quando eu falo do seu setor, não é do seu setor da engenharia necessariamente, são os eventos que os seus clientes frequentam. Onde que esse cliente vai? Então, onde o seu cliente vai, tente palestrar nesses eventos, por isso que é importante ter aula, ter palestra, ter conteúdo bem feito, participar de painel, participar com palestra, nos eventos que os seus clientes estão presentes. Então, por exemplo, eu no Viva Real, eu palestrava em eventos do mercado imobiliário, para falar com dono de imobiliária, dono de incorporadora, era com esse público que eu falava. Então, não adiantava eu, como startup, ir em evento de startup, simplesmente. Então, não adianta você, como engenheiro, ir num evento de outros engenheiros, para esse fim. O que é legal é você estar num evento onde o seu público, potenciais clientes, vão estar. Aí você fazendo palestras, então participar de eventos
com conteúdo é sempre muito bem-vindo, participar de feiras, de exposições, e com o tempo também criar eventos próprios. Se você tem um conteúdo legal, você pode criar um evento próprio presencial, e aí você vai se surpreender, porque quando você tem um conteúdo bom e tem um público de qualidade que vai para o evento, aparecem empresas querendo patrocinar. Você pode viabilizar o custo do evento com patrocinadores que querem chegar no mesmo público. E da mesma forma, você pode fazer eventos virtuais, como a gente tem essa aula aqui hoje, estamos aqui conversando. Qual que é o custo de você ir lá e fazer um evento, fazer um webinar, fazer uma aula? Pense em fazer isso. Os eventos acabam sendo uma excelente oportunidade de atrair um público que tem uma dor específica. Impresso. Aqui é uma estratégia mais avançada, mas eu queria, de qualquer forma, compartilhar com vocês. O impresso pode ser, por exemplo, uma revista digital, mas a revista impressa, ela, digamos, é a cerejinha do bolo, mas eu vou dar um exemplo, tá, em outra área. Vocês já foram numa loja da Leroy, que tem uma parede cheia de folhetos impressos, como fazer gesso, como fazer isso, como fazer aquilo, como instalar? Ali tem um monte de conteúdo impresso. A pessoa que pega aquilo está querendo resolver uma dor muito específica, como instalar gesso, por exemplo. Essa pessoa pegou aquele impresso e vai levar e vai guardar até o momento que ela usar. E se for útil, ela vai guardar por mais tempo ainda para sempre usar aquele conteúdo quando precisar. Da mesma forma, se você criar conteúdo, um ou mais conteúdos que são relevantes para o seu público, e eventualmente fizer isso no formato impresso, a pessoa vai guardar aquele folheto, aquele guia que está ensinando, que está resolvendo dores reais. E aí eu vou trazer aqui um exemplo que eu adotei na própria Viva Decora, mas eu volto no exemplo da revista para o síndico, né? Então, de repente, eu fiz um guia, foi tão legal para os síndicos, que eu consegui uma marca que vai patrocinar a impressa e eu vou mandar por correio para os prédios, eu vou entregar em mãos para cada síndico na região que eu atuo, e eu vou entregar. Então, de repente, eu imprimi uma revista, que cada exemplar custou 10 ou 20 reais, mas eu vou entregar em mãos para alguém que provavelmente vai guardar se for um conteúdo relevante. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês, aliás, eu vou dar um exemplo aqui, mas na Viva Decora eu fiz um e-book do ciclo do encantamento para os arquitetos. Então, a metodologia de marketing e vendas para os arquitetos. Esse e-book do ciclo do encantamento, ele começou a atrair tanto interesse, milhares de downloads, que uma marca com quem eu estava conversando, uma empresa, falou, poxa, por que você não faz impresso? E aí eu resolvi fazer impresso, eles pagaram a impressão, então eu não gastei nada. Nós imprimimos 44 mil exemplares, entregamos na Expo Revestir, no stand deles, nas palestras que eu ia dar, eu levava a revista, eu levava para todo lado. Então, imagina que você tem um conteúdo que ficou tão bom, e eu sei que você, engenheiro, você é engenheira, você tem conteúdos muito bons que podem virar livro, podem virar um e-book. Imagina um e-book de 15, de 20 páginas, muito bem feito, em cima da dor do teu cliente. Quando você tiver aquele impresso, você vai guardar com todo carinho, porque quando você chegar para falar com um potencial cliente e entregar um exemplar desse impresso, essa pessoa vai guardar porque está muito bem montado para a necessidade da pessoa. Então, nesse exemplo real, eu tinha lá um conteúdo para arquitetos e designers de interiores, profissionais de arquitetura e design de interiores, sobre marketing e vendas. Então, era como atrair público, vender mais e encantar seus clientes, como a gente está conversando aqui hoje na engenharia. E esse conteúdo, o arquiteto, quando ele ganhava essa revista, guardava, a arquiteta levava consigo. E hoje em dia, anos depois, isso foi lá em 2016, 2017, então a gente já está falando aí de 7 anos depois, 8 anos depois, tem pessoas com quem eu estou conversando que me mostram numa chamada de vídeo, ou me mandam foto, falam, eu tenho ainda aquela revista que você me deu na sua palestra, ou que você me deu naquela sua visita, porque se tornou um conteúdo atemporal, um conteúdo útil para o meu potencial cliente, essa pessoa aguarda. Eu trago para vocês uma estratégia avançada aí para vocês pensarem, tá? E aí o ponto físico, o varejo, o espaço do condomínio, mas vamos pensar aqui no ponto físico, né? Ele pode ser muito útil também, dependendo do público que nós temos. Por exemplo, na hora de fazer um evento presencial, suponha que eu tenho um dos meus clientes, ele tem um auditório para 100 pessoas. Esse cliente está tão empolgado com os conteúdos que eu tenho, com a parceria, assim por diante, que esse cliente oferece esse espaço sem custo. Pode usar aqui o auditório do prédio, só agendar, beleza.
poxa, se eu conseguir um auditório na faixa, ou pagando só a limpeza, ou algo do tipo, eu posso fazer eventos, então, num ponto físico, trazer meus clientes fisicamente para ver uma palestra, para um workshop, para um encontro de networking e assim por diante. E nesse local, se eu tiver um impresso, eu posso entregar a revista impressa para essas pessoas. Então, é uma outra forma. Então, vejam como dá para amarrar bem as coisas e não ficar só também no marketing digital. Porque num encontro de networking dos meus potenciais clientes, que eu estou promovendo, patrocinado por marcas, você potencialize muito a geração de negócios, de oportunidades comerciais. Eu trago aí umas técnicas avançadas para a gente pensar nisso, tá? E aí eu trago alguns passos seguintes. Eu trouxe as pessoas até mim. Então, as pessoas viram a minha palestra, ou caíram no meu site, ou foram parar no meu Instagram, estão me seguindo. Até então, eu não sei quem são essas pessoas, eu não tenho contato dessas pessoas. Então, a terceira etapa, que é o imã permanente, é uma etapa em que você vai ter um conteúdo rico, um webinar, ou algo que vai atrair o interesse de qualquer pessoa que é um público-alvo, mesmo que não esteja no momento da compra. Então, é você ter um conteúdo que é interessante, baixa aqui o e-book, um webinar ou algo do tipo, e você pode pensar, mas hoje em dia está cheio de webinar, cheio de e-book, está cheio disso, cheio daquilo, de má qualidade. E eu faço o desafio. Está cheio de coisa de má qualidade ou não tem na sua área, e aí deixa o desafio, por que você não faz com qualidade na sua área e lança o e-book, lança o webinar com qualidade, lança um vídeo no YouTube com qualidade? Então, eu faço esse desafio porque isso vai te atrair a trazer contatos, em que as pessoas vão deixar seu e-mail, deixar o WhatsApp, você vai passar a conhecer seu público. E aí eu trago um exemplo aqui, na época da Viva Decora, esse aqui é de uma arquiteta, que então, uma arquiteta fazendo um e-book para cliente final. Como deixar a sua casa com a sua cara. E aí falando, então, como deixar a sua casa com a sua personalidade. Então, aqui era uma arquiteta que trabalhava residencial, de um determinado padrão, determinada cidade. Ela fez esse e-book. Esse e-book trouxe milhares de downloads. Dessas milhares de pessoas que passam a receber uma newsletter, de repente uma lista ali no WhatsApp com algumas notícias, novidades. Quando a pessoa vai reformar, o que ela pensa? Poxa, deixa eu falar com aquela profissional que me mandou o e-book, que tem um e-mail, que tem... no momento da compra, a pessoa vai lembrar de você. Eu acho que é um pouco disso que eu quero trazer para a gente aplicar aqui na engenharia. A quarta etapa é a gente automatizar mais o nosso relacionamento, mas é uma automação, não quer dizer que eu vou robotizar, vou fazer tudo igual. Mas, por exemplo, eu vou mandar uma newsletter. Então, no lugar de mandar uma mensagem para cada potencial cliente que eu tenho, você já viu esse artigo, escrevi isso, escrevi aquilo, você pode fazer uma newsletter e mandar para todos que estão cadastrados. Você pode ter uma lista de distribuição autorizada em que você manda conteúdos altamente selecionados para os seus clientes. Então, com isso, você vai conseguindo, numa tacada, você mandou um e-mail que foi para 50 pessoas, 100 ou 500, já voltam alguns pedidos de orçamento, pessoas querendo falar com você, vamos marcar uma reunião. Então, é muito legal quando você consegue transformar aquilo que você já sabe em conteúdos, e depois, por exemplo, newsletter. Pode ser uma newsletter por mês, eventualmente, mas é uma newsletter que está trazendo um conteúdo relevante, e mesmo que seja só um e-mail muito simples de texto, como eu já fiz, olha, acho que você vai gostar desse artigo, clica aqui e dá uma olhada, está lá no meu blog, esse artigo está falando sobre tal assunto. Beleza, a pessoa vai para lá, mas então a automação do relacionamento é importante. O que acontece? A pessoa pediu orçamento. O que você faz? Manda a proposta. Não, calma, peraí. A pessoa pediu orçamento, falou, estou precisando de um orçamento, me manda. Entenda quem é esse cliente. Então, tem uma etapa antes de mandar o orçamento, que é o cliente está pedindo orçamento, quer falar sobre o projeto, quer falar sobre obra e assim por diante. Primeira coisa, bate-papo. E a gente está perdendo o costume do telefone. O cliente me gerou um lead, eu mando um e-mail, eu mando um WhatsApp de texto, eu não falo com a pessoa, eu não descubro bem o que ela precisa. Tudo bem, as pessoas, muita gente não está querendo falar por telefone hoje em dia. Mas será que essa pessoa não quer falar por telefone sobre como resolver o próprio problema dela? Talvez ela tenha interesse. Quando você fala, olha, você tem 5 minutos só para a gente falar e eu fazer algumas perguntas para você, são perguntas importantes para você esclarecer se é um potencial cliente para você, se você pode resolver aquele tipo de problema, se faz sentido você deslocar tempo, se faz sentido marcar uma reunião, se faz sentido marcar uma visita, e não simplesmente chegou, eu marco uma reunião, chegou, eu marco uma visita.
de repente não tem nada a ver com a tua área de atuação, não faz sentido. Então, é legal você fazer essa qualificação. Então, esse bate-papo é legal, fazer isso, seja no WhatsApp, perguntar, se a pessoa não quer falar de forma alguma, então me responde aqui no WhatsApp essas perguntas, para que você consiga qualificar. Então, a etapa seguinte, você vai analisar o perfil desse potencial cliente, e aí você vai usar critérios para descobrir se faz sentido atender esse cliente ou não, porque a gente tem o costume de querer atender todo mundo. Não, está interessado em me contratar, eu vou lá. Só que e eu já fiz muito isso também, né, na minha área, no marketing, de repente você entra em roubada, porque o que o cliente está querendo não é exatamente o que você faz. O cliente está com uma expectativa que não é realista, e assim por diante. Então, é importante você saber analisar, e aí eu trago alguns critérios para a gente analisar. Qual é o grau de necessidade? É um desejo que essa pessoa tem, ou ela quer fazer e precisa fazer e tem prazo? Faz toda a diferença. Não, eu tenho prazo aqui, eu preciso entregar isso aqui, é urgente ou não, eu posso esperar, não é tão urgente, pode ser que eu nem faça esse projeto. Dinheiro, o cliente tem recursos, o cliente sabe mais ou menos quanto custa, tem noção, ou está completamente fora da realidade? Então, o cliente quer fazer uma reforma e está pensando em gastar 10 mil, só que é uma reforma de 100 mil. Não, peraí, calma aí, está muito fora da realidade. Se o cliente está pedindo um serviço de 100 mil e está falando que tem 10, talvez eu precise recalibrar isso e repensar se eu vou atender esse cliente ou não. Tempo, o cliente quer fazer para já ou é para o ano que vem? É daqui 6 meses ou esse cliente está fechando semana que vem a proposta e vai escolher? E aí você tem que ser rápido. Então, o tempo faz diferença. Decisor, quem te pediu o orçamento é quem decide? Ou vai levar para o chefe, vai levar para um conselho, vai levar para outra pessoa autorizar? De repente você vai lá, faz a visita, gasta um tempão, gasta saliva, mostra, e aí a pessoa fala, obrigado, eu vou apresentar para o meu chefe, depois a gente conversa. Pô, peraí, se o seu chefe é quem decide, traga seu chefe para a reunião, deixa eu falar com o seu chefe também. Então é importante entender o decisor. Importante entender o decisor também, e essa questão da visita... Deus pede o orçamento, a pessoa vai lá, faz a visita, e aí fala, eu preciso falar com minha esposa. Ela que vai decidir essa parte, né? Diego, tá me ouvindo? Uma interrupção rápida aqui, Laura, que meu som tinha desligado. Pode falar. Imagina. A parte do decisor é importante criar, e essa parte também de entender, por exemplo, se essa visita presencial ela é necessária mesmo, e se ela é necessária, é interessante você até cobrar um valor irrisório, um valor completamente irrisório, mas que você coloque na tua proposta falando, olha, deposita isso para fazer a visita, mas quando se você fechar comigo a proposta, esse valor vai ser descontado do valor da primeira parcela, do valor. Que aí você já não perde, pelo menos o teu deslocamento e o teu dia da visita, né? Eu acho importante isso. Excelente. Até me veio uma analogia aqui. Eu fui fazer uma tatuagem e aí a tatuadora falou, legal, vem aqui então, vou fazer a visita e coisa e tal. Na verdade, é um pouco diferente, porque ela já tinha feito o orçamento. Ela falou, então você precisa me fazer o sinal de R$100, me mandar R$100 para confirmar seu horário, coisa e tal. E aí eu achei aquilo muito bem feito, porque eu falo o que vou fazer, marco a visita, e aí eu não vou, um descompromisso total, ela perdeu tempo, ela perdeu o cliente, coisa e tal. A partir do momento que eu paguei R$100 simbólicos ali, eu estou me comprometendo com aquilo. Da mesma forma, quando você tem um serviço que custa R$100, 200, 500, eu tenho uma visita técnica de diagnóstico, custa R$500, ou custa R$200. Com essa visita eu consigo te dizer o que vai ser preciso, a gente tem 1 hora, eu tenho 2 horas, beleza, você é remunerado por aquele período, e aí você consegue, então, a partir disso, descobrir se vai avançar ou não, se vai fazer proposta de um projeto maior. Mas faz super sentido fazer isso. E um detalhe, quem te pagou R$1 é uma pessoa que está mais propensa a depois te contratar e te pagar 10 mil, 100 mil, é alguém que já pagou um pouco para você e está disposta a continuar pagando, a partir do momento que ela desenvolve confiança. Mas é super relevante. E é legal isso, sim, de qualificar. Faz sentido eu perder tempo com essa visita? Ou é um investimento porque é um cliente de super potencial? Eu tenho que usar isso a meu favor. E um quinto critério de análise que eu gosto de usar, e você pode colocar quantos você quiser, é uma análise sua do quanto esse cliente conhece o processo por trás do serviço que está sendo orçado ali, ou que vai ser orçado. É um cliente completamente leigo na área e não tem noção do que está pedindo, ou é um cliente que já é, inclusive, da área, mas não sabe fazer?
Na engenharia isso é comum, muitas vezes você tem um profissional que é engenheiro do setor de compras ou de facilities da empresa, que está contratando outro engenheiro, mas que tecnicamente não sabe resolver aquilo, mas vai ter um outro nível de discussão. Ou não, vai pegar um administrador como eu, que vai ter um nível de discussão mais raso, que eu estou mais preocupado em saber os benefícios a partir daquilo, ou os riscos, mas o quanto o cliente entende do processo vai te dizer o quanto de tempo você precisa gastar no teu processo de venda, porque se esse cliente não sabe nada, e você já chega com proposta cheia de itens, esse cliente vai ficar agoniado e vai fugir, vai falar, meu Deus, não sei o que eu estou fazendo. Então, é importante entender isso. Aí trago algumas estratégias, marquei uma visita, eu vou lá visitar essa casa, esse condomínio, essa empresa, eu vou lá fazer uma visita. Eu gosto muito de uma estratégia, essa aqui eu aprendi com profissionais nos Estados Unidos, é o kit de alto impacto. Hoje em dia, ele pode ser um kit digital, ou ele pode ser um kit também impresso, pode ser até uma caixinha de presente, depende do teu tipo de cliente, do orçamento que você tem. Mas é um kit em que você vai levar, antes da sua visita, ou no momento da visita, você vai levar um kit que tem seu portfólio de projetos, o que você já fez, tem depoimento de clientes, tem fotos, tem uma série de coisas ali que são relevantes para o cliente. Se for digital, legal, tem depoimento de clientes, é legal ver esse vídeo de uma obra que eu fiz, tem isso, tem aquilo. Então, o cliente consegue se informar sobre você antes. E aí tem uma coisa muito legal, porque quando o cliente vê que você é parrudo, ou parruda, vamos dizer assim, você tem repertório, o cliente te respeita muito mais na reunião. Fala, caramba, você ganhou prêmio, você fez isso, fez aquilo, você fez tal projeto. Então, o cliente já vem mais informado para a reunião, isso é muito legal. A questão do kit de alto impacto físico, eu gosto muito disso, apesar da gente estar em 2024, que dependendo do cliente, o cliente vai guardar isso, vai ficar guardado ali. Então, assim, o cliente ficou um kit tão bonito, tão bem feito, e com conteúdos práticos e relevantes, e tem uma revista, um e-book, tem coisas que estão ali que são relevantes, esse cliente vai guardar. Por exemplo, se você tem um kit que você entrega para a pessoa de facilities ou para o síndico, e o síndico recebe aquilo, ele vai guardar isso, vai ficar lá, junto com o impresso, de repente tem uma lembrancinha, ou tem um brinde, ou tem algo da sua empresa, são investimentos. Então, eventualmente, eu já vi isso muito na área de arquitetura. Você pode, por exemplo, ter um kit, eu já conheci arquitetos que trabalhavam com um kit, até por ser uma área muito ligada ao design, à arte, mas era um kit que a pessoa trazia, além de ter ali o book, de ter as informações, ela tinha um vasinho, por exemplo, que era um vasinho de cimento, com o logo do escritório, tudo bonito e coisa e tal, dava de presente, isso no residencial. Ou trazia aí é você pensar no que esse cliente vai utilizar. Se é um cliente, por exemplo, da área de facilities, o que seria útil para esse cliente? É um mousepad? É algo que essa pessoa vai usar? É um copo Stanley? É uma garrafinha? Então, coisas que sejam úteis, mas você pode ter certeza, se você foi me visitar e eu ganhei um brinde seu, eu não vou simplesmente jogar isso no lixo. Tem um valor aí que é interessante, trago para vocês. Às vezes você pode achar que está meio distante da sua realidade, mas tudo depende do tipo de cliente que você tem. Eventualmente, você está gastando R$30 para fazer um kit desse, e esses R$30 estão te trazendo um cliente que vai te trazer milhares de reais de receita, né? Então, é legal, e não subestimem o quanto isso muda, porque pouquíssimos profissionais fazem isso, e os que fazem são vistos de forma muito diferenciada. Caramba, o engenheiro passou aqui, ele deixou comigo um material fantástico aqui, estava lendo, dando uma olhada. Assim, é o tipo de coisa que o cliente você vai desenvolver a tua marca na cabeça do cliente. Você está criando um fã do que você faz ali. Eu vou dar um exemplo, né, mais na área de engenharia mecânica do meu pai, né, com as suas linhas de vida, mas ele é muito contratado por engenheiros que precisam calcular linhas de vida nas suas empresas, nas suas fábricas, por exemplo, e estão inseguros para calcular, porque são cálculos novos e são formatos diferentes, e meu pai é especialista nisso, ou eles precisam formar a equipe de engenheiros para que eles possam fazer isso. Então, é muito comum que meu pai vá e traga tá aqui o meu curso custa tanto, ele vai lá dar o curso, ele entrega a apostila, ele entrega a coisa, então ele mostra um respaldo, e é muito comum ele fazer o curso,
ele trouxe, treinou a equipe, a galera viu a complexidade do negócio, e assim, eu tô falando de linha de vida, porque linha de vida é vida ou morte, né? Então, assim, errei o cálculo, alguém morre, alguém pode morrer. É muito sério. E é muito comum o cliente falar assim, olha, eu sei que você treinou a equipe aqui, mas quanto que custa para você fazer o cálculo para a gente, fazer o projeto? Então, é muito comum. Então, é interessante você pensar nisso, do kit de alto impacto, quando você traz mais, realiza mais fisicamente para o cliente, né, o peso que você tem em termos de conhecimento, de soluções que você tem, isso faz com que o seu serviço, a percepção do seu serviço seja muito diferente do que a percepção de outros profissionais que estão na mesmice, estão fazendo da mesma coisa. E aí, de repente, eu falo, pô, mas eu não tenho grana para fazer isso, não dá, é muito caro e coisa e tal. Tá, mas quanto que custa para você fazer um e-book hoje de 15 páginas da sua especialidade? Poxa, você pode usar ferramentas de IA para fazer o design, você pode usar tanta coisa. Eu tenho o Canva Pro, me viro lá no Canva, vou fazendo as coisas. Eu queria estimular que vocês pensem diferente, mas façam algo que vai destacar vocês, tá? E aí, beleza, cheguei ao momento da reunião. Aí eu trago de novo a analogia do ponto de vista pessoal. Primeiro encontro, eu chamo de primeiro encontro, a primeira reunião. Estou conhecendo a pessoa presencialmente pela primeira vez ou num call. O que é importante, né? Assim como eu vou para um primeiro encontro, eu pesquiso sobre a pessoa, eu me arrumo, eu vou cortar meu cabelo, que aliás eu estou precisando, vou passar um perfume, eu vou... Da mesma forma que pessoalmente eu me preparo para um primeiro encontro, e a gente deveria se preparar para todos, né? Mas é mais comum isso no começo do relacionamento. Poxa, eu vou visitar um cliente em potencial novo. Deixa eu pesquisar sobre esse cliente, deixa eu saber mais, deixa eu chegar contando boas histórias. Essas histórias eu me interesso pelo meu cliente, eu faço perguntas, quero saber mais da vida, como é que esse cliente é, quais são os problemas que enfrenta, quais são os medos, quais são os sonhos. Então, assim, a conversa, quando gira ao redor da outra pessoa e você vai fazendo as perguntas, vai ficando muito interessante, cativa muito o interesse, e quando você conta boas histórias, você também consegue cativar e engajar. Isso já é ancestral do ser humano, nós gostamos de histórias. Era assim que a gente aprendia, pela oralidade. Era ao redor da fogueira, um contando história para o outro. Então, quando você fala, o teu cliente fala assim, nossa, mas eu morro de medo de fazer um negócio desse e custar o triplo do preço, porque eu vi não sei quem fez isso, fez aquilo, eu morro de medo disso. O que você vai fazer? Você vai falar para esse cliente sobre as técnicas A, B, X de cálculo que você usa, super arrojadas? Não, conta uma história. Poxa, eu tive um cliente muito parecido com você, o cliente era assim, assim, assado, aconteceu isso, eu fiz aquilo, foi por aqui, foi por ali, conta uma história. Então, transforme os teus conhecimentos em histórias, que você vai engajar muito mais as pessoas no primeiro encontro, fale mais das pessoas, deixe as pessoas mais à vontade para falar de si. Quando você vier para falar de você mesmo, conte isso de uma forma que é interessante para outra pessoa. Aquilo que você comentou, eu consigo resolver assim, isso aqui eu faço assado, e por aí vai. Então, da mesma forma que num relacionamento que a gente está começando, existe isso, não vou ficar falando só de mim, vou perguntar da outra pessoa, vou me interessar. Tudo isso faz diferença na hora da reunião. E o conselho final aqui dê estrutura para essa conversa. Traga uma pauta, fale, eu queria trazer aqui para você, queria te propor da gente falar 5 itens, em 1, 2, 3, 4, 5. O que você acha? Tudo bem? Legal? Então vamos por aqui, vamos por ali. Porque o que acontece? Se você não der estrutura para a reunião, o seu cliente vai dar estrutura ou falta de estrutura para ela. O cliente vai começar devagar, a falar das suas coisas, e vai se perder, dependendo do cliente, começa a virar sessão de terapia, começa a falar dos problemas, e que está com isso, está com aquilo. Então, tomar muito cuidado, porque é uma reunião que você tem que ser muito objetivo nas suas perguntas. Me fala mais desse problema, me fala mais disso, daquilo. Você vai entrevistando essa pessoa. Mas cuidado em ter reuniões que são abertas demais, porque você pode acabar se complicando no processo. E é importante no primeiro encontro você mostrar como que funciona o seu processo de trabalho. Então, dê estrutura, a sua reunião vai funcionar assim. O meu processo de trabalho é assim. Primeiro eu vou fazer um estudo aqui com você, um diagnóstico, eu volto, faço uma proposta, te trago, depois tem essa etapa, depois que você me contratar, acontece isso, isso e isso. Se possível, desenhe. Deixa até no seu kit de alto impacto lá, a forma de trabalho é essa. Tem 5 etapas. O cliente fica
entendendo melhor onde está se situando. Porque é muito perdido para um cliente não técnico contratando um serviço técnico. Vou dar um exemplo, com perdão, mas um exemplo da arquitetura, né, de novo, onde eu estava atuando. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma reforma em casa, eu não sou arquiteto. Aí o arquiteto vem fazer o orçamento para mim, aí vem na minha casa. Aí a reunião é super desestruturada, a gente fala de um monte de assunto, isso. Achei até legal a conversa, mas fiquei perdido. Aí o arquiteto me manda o orçamento. Aí aquele orçamento técnico, cheio de detalhe, eu falo, caramba, estou meio perdido com isso aqui. Então, o que pode acabar acontecendo? Se não tiver um visual, agora o arquiteto vem, faz a reunião, me explica, ó, a minha forma de trabalho tem 5 etapas. Na proposta, está tudo desenhadinho, ó, entra aqui, depois etapa disso, daquilo, é isso que eu preciso de você, demora tanto tempo, e por aí vai. Isso torna mais visual para o cliente leigo. Então, isso é um conforto muito grande, então pense nisso. E aí trago o que a gente tinha comentado antes, sobre você vender uma consultoria, uma consulta, ou um diagnóstico para o seu cliente, ou a visita. Eu gosto muito do diagnóstico, porque é a mentalidade do cirurgião, tá? Se você pensar em você mesmo como um cirurgião na área médica, você não chega no médico e fala assim, tô com uma dor no joelho, quanto que você está cobrando cirurgia para menisco? Ninguém faz isso no médico. Você chega e fala, eu tô com dor no joelho, o médico vai fazer um diagnóstico, vai te cobrar consulta, vai ver se é a melhor medicação, se é a melhor cirurgia, como é que não é. Depois vai te trazer uma proposta daquilo que você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, você aceita ou não, vai se informando mais. Então, por que a gente permite que na engenharia o cliente chegue já falando, eu quero saber quanto que você cobra para demolir isso aqui, fazer não sei o quê e não sei o quê? Quer dizer, aí, qual que é o teu problema? O que você quer resolver aqui? Me fala. E, eventualmente, não tem nada a ver com o que esse cliente está pensando em fazer. Você vai descobrir isso nesse diagnóstico. Então, traga isso para a sua realidade. Você pode se surpreender, mas quando eu tenho um problemão para resolver como cliente, e o cliente fala, te cobro R$200 para um diagnóstico, vai durar 1 hora, é um conforto para o cliente. Fala, cara, eu não entendo nada desse assunto, deixa o cara vir aqui me ensinar, e aí eu faço as perguntas, e aí eu fico mais tranquilo. Porque se eu vou gastar 10 mil, 50 mil, 100 mil ou mais, deixa eu pagar 200 aqui, e poder falar com um expert, um especialista e fazer perguntas, pelo menos eu me informo. Então é muito interessante, diferencia o seu trabalho, faz você filtrar melhor quem é cliente, quem não é, em potencial, e você vai se surpreender. Principalmente quando a gente está falando de cliente corporativo, o síndico, é relativamente simples aprovarem pequenas despesas desse tipo. Que seja assim, 500, que seja R$1.000. Então, assim, tá uma conversa de diagnóstico, que vai ter um laudo, que eu vou ter um documento depois para respaldar. Então, é legal você cobrar por isso. Então, basicamente, você está cobrando, e enquanto você está cobrando para fazer esse laudo, você já faz a proposta, né, em cima disso. Então, tá aqui o laudo, a recomendação é essa. Se você quiser fazer o tratamento, é esse. É isso aqui que eu estou propondo e custa tanto, e tem 2 opções, e assim por diante. Mas o que a gente consegue com isso é fazer com que o cliente compre primeiro o problema, falar, realmente eu tenho esse problema, compre a solução, fale, nossa, realmente faz sentido fazer isso que o profissional que você está me sugerindo. E terceiro, faz sentido trabalhar com você e te contratar, então. Pense nessa questão da consulta, da consultoria, do diagnóstico. E aí, o que acontece? Eu mando proposta, certo? Talvez. Pode estar certo, sim. Se é um potencial cliente, sim. Mas pode ser que durante o diagnóstico, você descubra que o problema não tem nada a ver com engenharia, tem nada a ver com você, e as questões que ele está enfrentando ali dependem de um outro tipo de especialista, é um outro tipo de área, ou não é o perfil de cliente que você atende, ou você vê que é muito problemático, não faz sentido. Então, tem 2 opções. Você pode, em alguns casos, optar em declinar de apresentar a proposta, falar, olha, infelizmente eu não ofereço essa parte aqui do escopo, se você quiser eu tenho essa parte. E tem alguns profissionais que eu conheço que tem uma estratégia diferente, que se você sabe que você simplesmente não quer fazer aquele tipo de serviço, mas você não quer declinar, aí a minha pergunta é, quanto que você cobraria para fazer esse serviço? Não, eu ia cobrar bem mais, o dobro, o triplo para fazer esse. E aí tem profissionais que vão lá e trabalham um preço e falam, olha, para esse tipo de serviço que costuma ser uma dor de cabeça, eu não falo isso para o cliente, obviamente, mas eu vou cobrar o triplo do que eu costumo. Então, a minha proposta, em vez de 10, é 30, em vez de 100, é 300. E eu vou mandar.
E aí, para surpresa, já aconteceu com muitos profissionais que eu conheço. O profissional vai lá, põe um preço mais alto, sabendo que vai ficar mais alto que a concorrência, que vai estar um preço mais chutado, e aí o cliente fala, eu quero te contratar, vamos fechar. Então, é uma surpresa, pode acontecer, mas você tem um serviço que você não estava muito querendo fazer, mas no preço adequado você faria, e o cliente topou um preço mais alto. Isso acontece com alguma frequência. Ou, se você não quer realmente atender, declina da proposta, não vai perder tempo fazendo proposta para algo que não faz sentido. E pode acontecer no diagnóstico do próprio cliente estar para trás. O cliente fala, cara, entendi, percebi, não estou no momento de fazer obra, não estou no momento de fazer isso aqui. Então, vamos aguardar, eu vou ter que aguardar isso ou aquilo, aí sim você faz uma proposta para mim. Você não perde tempo fazendo proposta para alguém que vai te contratar daqui 1 ano ou 2. Então, é legal. Mas quando você faz a proposta, eu queria trazer alguns conselhos para você com a proposta. Uma delas é, antes de falar do preço, focar em revisar cada uma das etapas e a percepção de valor para o cliente, se está claro. Está claro, está claro, está claro. Tira todas as dúvidas, lida com as objeções. Cria valor antes de discutir preço. Está caro. Está caro por quê? Porque está comparando com o concorrente, está comparando com um achismo. O caro, na verdade, é algo que eu não vejo valor suficiente para pagar por aquilo. Se eu vejo valor naquilo, eu entendo que é uma solução que custa mais, mas não necessariamente é caro. Caro é aquilo que não oferece um benefício à altura do que eu estou pagando. Então, quando eu crio a percepção de valor e a pessoa entende que aquilo é diferenciado, o caro e o barato passa a ficar mais relativo. Então, eu lido eu friso as dores, o processo, resultados esperados, lido com as objeções, venho com a melhor alternativa, o que eu proponho de alternativa, e aí trabalho os valores. Um conselho é sempre apresentar essa palestra, essa proposta, sempre apresentar presencialmente, quando possível, e se não for possível apresentar presencialmente, marque um call e apresente por vídeo, como a gente está fazendo aqui. Se o cliente não puder entrar num call, grave um vídeo apresentando a proposta e mande para o seu cliente o vídeo gravado. Mas faça o cliente, que é leigo, na maioria das vezes, visualizar, porque você que vai contar a história da sua proposta. Então, com base nisso, naquilo, você que vai contar essa história. Então, só mandar uma proposta no WhatsApp, o cliente vai scrollar a tela toda, vai olhar lá no final quanto custa, vai começar a chorar preço, não vai ler a proposta. Ou se for um cliente muito técnico, ele vai ficar lendo a proposta, mas é importante você apresentar a proposta, contar a sua história, tá? Então, faça isso da melhor forma. E aí, fechei meu projeto. Legal, vou trabalhar a minha entrega. É importante você lembrar que o projeto, a obra, a execução do trabalho, ela é a parte mais importante de todo o ciclo aqui de marketing e vendas, né? Esse ciclo de encantamento, como eu gosto de chamar. Lembrar que o projeto, que a entrega, não só do projeto, da obra feita, daquilo pronto, não só isso é a entrega, mas a experiência também conta muito. Lembrar que e profissional técnico tem esse problema muitas vezes, que é falar assim, não, tecnicamente a minha solução é muito superior. Só que esse profissional, às vezes, não está dando atenção para a experiência. O serviço está muito ruim. E o cliente passa por uma situação em que ele está se sentindo tenso o tempo inteiro, está com uma obra tensa e não está conseguindo se sentir à vontade, não se sente acolhido. Então, por mais que a entrega qualitativa está muito bem feita, se o cliente não sabe reconhecer a qualidade superior, o que está muito bem feito, não sabe reconhecer todo o trabalho que foi o processo, o cliente usa outros fatores, que é o tempo de resposta, se me deu atenção, se alguém foi mal educado comigo, se alguém tentou me passar a perna e assim por diante. Então, lembrar que a experiência é super importante. Não quer dizer que você nunca vai ter problema. Pelo contrário, o que mais tem em projeto, em obra, é problema. Dá problema o tempo inteiro. Só que, se eu sei que quando tem um problema, você aponta firme, você me responde rápido, corre atrás, vou verificar para você, volta no mesmo dia, em algumas horas, no dia seguinte, estou propondo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O problema acontece, a questão é como é solucionado e quanto tempo demora e como eu comunico o que eu estou solucionando. Mas se eu for um profissional que eu acho que o meu cliente é xarope, tudo bem, às vezes o cliente é chato, mas se eu trato e faço o cliente se sentir assim, eu trato o cliente mal, por exemplo,
esse cliente, por mais que a solução fique boa, por mais que a entrega fique muito boa, esse cliente não me contrata de novo. Não, eu não gostei de trabalhar com esse profissional. Me senti humilhado, eu me senti diminuído, eu me senti... Lembrar que as pessoas são seres emotivos, e a pessoa se sentir acolhida no momento que está dando problema é importante. Pensa o seguinte, eu sou o síndico, eu sou o cara de facilities de uma empresa, eu te contratei, está dando um pipinão e meu chefe viu. No caso do síndico, os moradores viram, então lá na orelha falando, e eu falo com vocês, você não me dá resposta, e eu não consigo. Eu estou sofrendo, eu posso ser demitido por causa disso. Então, assim, a atenção é muito forte para o teu cliente. Então, é importante você lembrar dessas coisas e ser mais parceiro, lembrar que tudo bem, tem cliente que não vai ser tão racional e vai te trazer coisa que não faz sentido, mas sempre manter esse profissionalismo, manter a agilidade e, de certa forma, você mostrar para o cliente que quando tem problema você está lá para resolver. Mas, enfim, o projeto, lembrar que o projeto ele tem que se materializar. E uma forma de materializar o projeto, além da entrega em si, é a entrega física ou a entrega virtual, no caso de um pacote eletrônico, mas é como que eu vou mostrar esse projeto, um book, eu vou trazer como que eu vou formalizar isso em documentos depois. E aí eu trago aqui para a gente algumas etapas para a gente finalizar o nosso ciclo, a etapa de multiplicar indicações. Então, o que acontece? Eu fiz o projeto e o que acontece? Eu sumo da vida do cliente, né? Vou embora. É importante manter contato, e depende muito do tipo de relação que você tem, mas contato desde saber quando é o aniversário, de datas festivas, de manter contato de tempos em tempos, mandar um artigo interessante, poxa, lembrei da tua obra aí, ó, saiu tal coisa, mantém contato. O WhatsApp hoje é excelente para isso, mas pode ser a tua newsletter, você pede autorização, põe o cliente na newsletter, ou no WhatsApp, e assim por diante. Mas não encerre o relacionamento, mantenha contato. E aí, algumas formas da gente fazer isso. Newsletter especial para clientes, pode ser a mesma que você faz para todos, ou eventualmente você vai ter um grupo, de repente eu tenho um grupo no WhatsApp em que eu coloco só conteúdos específicos de um determinado tipo, só para clientes meus. Beleza, newsletter. Book especial. O que é o book? Trago uma referência da arquitetura, mas pode ser uma referência da engenharia. Meu pai fazia isso, mas a entrega física não era tão bonita, eram umas brochuras assim encadernadas no próprio escritório e tal. Dá para fazer uma impressão bonita, fazer um negócio, mas é um book pós-projeto. Você chegar para o seu cliente, depois de entrega o projeto, e falar, opa, vim te entregar aqui. Aí é um kit de alto impacto pós-projeto. Toma aqui teu kit, toma aqui seu brinde, toma aqui... Mas está aqui o book do seu projeto, está aqui como foi feito, o que foi realizado. A própria qualidade de você ter uma inspeção predial, um relatório bonito, essa parte da entrega em si, né? Então, a entrega, ela faz muita diferença para o cliente que é leigo, principalmente para o cliente que é leigo, que fala assim, cara, muito legal esse material. Era um book, era um livro. O exemplo que eu tenho da área de arquitetura, por exemplo, eu tive uma vez na empresa, a gente fez uma reforma do escritório com um escritório de arquitetura, e esse escritório fez um book pós-projeto, que era do escritório, estava customizado, a capa, estava tudo bonito. Cara, como é que foi feito o nosso escritório, a cultura da empresa, estavam todos os detalhes ali. O que aconteceu com esse book? Primeiro, a gente não vai jogar fora, um negócio que deve ter custado, sei lá, uns 50, 100 reais para fazer, para imprimir, era bonitão, assim, capa dura e tal. Beleza, então esse book eu não vou jogar fora. Esse book ficava na sala de reuniões. Quando chegava uma visita, alguém para fazer reunião, o cara batia o olho, pô, que legal do escritório, pô, dá uma olhada aqui, meu arquiteto que fez e não sei o quê. Então, da mesma forma, se eu tenho esse material vai ficar guardado com o meu cliente, quando falar com outros potenciais clientes, vai mostrar. E o cliente que vê vai falar, caramba, eu quero um desses também, preciso disso. E isso acaba funcionando muito bem. O book também pode ser digital, lembrando. Lembre-se de agradecer indicações. Isso é uma coisa muito simples, as pessoas esquecem. Então, o seu cliente indicou um cliente para você e você fechou esse cliente. Aí você não agradece o cliente. Você esquece de agradecer quem te indicou. No Brasil, às vezes a pessoa fica meio assim, não sei se esse cara vai querer uma comissão, se não vai. Na dúvida, eu não falo nada. Aí o que acontece? Você não vai ter indicação de novo. Essa pessoa não vai te indicar novamente porque você não falou nem obrigado, não mandou... E olha que interessante, né? Às vezes a gente está pensando lá na comissão, algo do tipo,
mas eu tenho casos em que, por exemplo, chegou uma cartinha assinado à mão ali, agradecendo, muito obrigado pela parceria de sempre, não sei o que, coisa e tal. Chegou com alguma coisa legal, um mimo, qualquer coisa. Sim, ter essa delicadeza de agradecer indicações é muito bem-vindo, porque a pessoa se sente lisonjeada e fala, poxa, eu vou indicar mais vezes, né? É legal manter esse relacionamento. Agora, quando você indica um profissional, você nem fica sabendo se fechou ou não fechou, se não teve nenhum feedback, é ruim. Então, agradeça as indicações. Né? Nessa terceira etapa, nessa terceira dica, não esqueça de agradecer as indicações que você recebe. E aí eu vou dar uma outra dica, tá? Essa eu achei genial. Quando o negócio está ficando meio fraco, você está precisando de cliente, está meio desesperador o negócio, preciso fechar cliente, e eu quero indicação. Eu vi uma vez um contato de cliente, e isso foi na própria engenharia, de fazer contato com ex-clientes, e na verdade não vou nem chamar de ex-clientes, são clientes, pessoas que já te contrataram, chamar um cliente de potencial que pode indicar outros e falar assim, poxa, tudo bem, eu lembrei de você, eu vi esse artigo, eu vi isso, aconteceu aquilo, lembrei do teu projeto, pô, foi super legal, queria te falar que foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer na minha carreira aqui na empresa, e coisa e tal. E queria te perguntar, se você conhecer alguém que está precisando de solução parecida com essa, me avisa, eu estou com uma condição assim, assado, você só faz aquele lembrete. E aí, muitas vezes, é muito comum a pessoa querer retribuir, falar, pô, legal, gostou de fazer meu projeto, eu acho que o meu amigo tal, ou tal pessoa pode se interessar e fazer esses contatos. Então, eu já vi proativamente você fazer esse contato de falar, se você souber de outros projetos, como esse seu que eu fiz aí, eu adoro fazer projeto assim, se você souber quem está fazendo, quem tem interesse, conhecer alguém, me fala. Isso funciona muito bem. Tá? Uma dica aí para vocês. Quarta dica faça pesquisa de satisfação, por escrito, colete feedback do seu cliente, peça para dar nota, faça uma pesquisa, o famoso NPS, saiba se o cliente recomendaria seu trabalho, e se não recomendaria, faça questão de ouvir as críticas, o pior, mais difícil que seja, deixa o cliente pôr para fora, falar. Primeiro, o cliente que põe para fora com você é um cliente menos propenso a ir lá no Reclame Aqui, menos propenso a fazer um barulho, a querer criar tumulto, a sair falando mal para todo mundo, porque é um cliente que já abordou com você, já falou e já se aliviou daquele problema que enfrentou ali. Mas quando você não ouve e o cliente não se sente ouvido, o cliente sai falando para todo mundo. Muito mais cuidado. Então, a pesquisa de satisfação, ela te fala o que está indo bem, ela te fala o que não está indo bem, e o que não está indo bem, você descobre se você precisa melhorar no seu serviço, na sua empresa, ou eventualmente se você precisa demitir clientes também, falar, olha, não vou mais fazer esse tipo de cliente aqui, porque quando eu atendo, sempre está dando o mesmo tipo de problema. Eu não vou atender esse determinado público aqui. E tudo bem, mas a pesquisa ela é muito bem-vinda, tá? Por vários motivos. E o cliente que diz para você que te indicaria para outros, é cliente mais propenso, então, a gerar indicações. É legal que você saiba quem pode te indicar. Colete depoimento em vídeo. Depoimento em texto, super legal, mas depoimento em vídeo, maravilhoso. Vai lá, filma teu cliente, mostra a obra, coleta para mostrar no Stories, ou no Reels, ou sei lá onde, ou até para usar de referência nas suas palestras, nas suas aulas. Coloca o cliente falando do antes e depois, conta a história. Esse conteúdo em vídeo é super rico. Porque se eu estou em dúvida para te contratar, eu não sei, estou te conhecendo agora, não sei se você é bom ou não. Aí você me mostra um vídeo do teu cliente dando a cara a tapa, indo lá e falando, cara, o cara é bom, porque isso, porque aquilo, a gente fez isso, fez aquilo, foi excelente, os problemas que a gente teve, a gente resolveu, foi assim, foi assado. Eu vou ter muito mais confiança no teu trabalho, porque eu ouvi um desconhecido falando para mim, que é o seu cliente, mas a minha tendência é pensar assim, você vai falar bem de si próprio, tudo bem, mas o seu cliente falar bem de você em vídeo é um cliente que precisa estar satisfeito minimamente. Então, isso já transmite muita confiança, tá? E é conteúdo também para a gente usar nas redes. Para a gente finalizar, eu queria trazer para a gente, até peço desculpa para vocês, está ali escrito na Viva Decora, mas na Viva Decora para os engenheiros não vai funcionar. Mas eu queria trazer para a gente finalizar alguns pontos, né? Lembrar que o site e o blog são... o site e o blog são fundação para o seu marketing, assim como numa obra você tem a fundação. Então, site e blog são fundações para aquilo que você vai construir no seu marketing. Sem essa fundação, os esforços que você tem nas mídias sociais, eles ficam mais... com uma força menor do que poderiam ter.
Lembrar de você, então, avaliar bem quem que é o seu público-alvo, qual é a sua proposta de valores, explicar isso bem em palavras, qual é o posicionamento da sua marca, criar um bom site blog em WordPress, e aí você distribuir nas redes sociais, nos sites de parceiros, em eventos, em palestras, em cursos, o seu conteúdo. Aquilo que você faz, mas principalmente, mais do que falar sobre o que você faz, é falar sobre como que você resolve o problema dos outros. Como que você pode ajudar o seu cliente a resolver os seus problemas. Isso acaba sendo super relevante. Quero trazer aqui uma frase que eu gosto bastante, da Estée Lauder, mas que eu nunca sonhei com sucesso, eu trabalhei para ele, e então lembrar que o que eu falei aqui é bastante coisa, vocês vão poder rever o vídeo, parar, voltar, ver de tempos em tempos, não dá para fazer tudo que eu estou falando aqui, mas eu espero que tenha plantado aí algumas sementinhas para vocês terem ideias daquilo que vocês podem fazer, e deixo aqui os meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, deixo meu muito obrigado, um prazer aqui ter feito essa aula com vocês e fico à disposição para interações. Aqueles que tiverem interesse no futuro, seja em consultoria, mentoria de marketing, podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer conversar. Muito obrigado. Obrigada a você, Diego, uma baita aula, espero realmente que você vá fazendo a sequência aí desses passos de encantamento de clientes de vendas e consiga ir aplicando e fazendo esses procedimentos dentro do seu escritório. Então, essa foi a aula de vendas e encantamento do cliente.